o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Eterno, aquele que reina, aquele que está reinando. Povo de Deus, eu quero dizer que Deus está no trono, Deus está no governo da humanidade. O nosso Brasil parece que está sem governo, parece que nós não sabemos mais a quem obedecer, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Satanás, muitas vezes, ele já quis usurpar o trono de Deus. Satanás já quis governar esse mundo, mas eu quero dizer para você, o trono de Deus é eterno. O próprio Deus falou, prometeu a Davi que o trono seria eterno. E eu quero dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo está reinando, 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 e reinará para sempre. E a palavra de Deus diz que aqueles que nele creem, com ele reinará, com ele reinará, nós vamos reinar com o nosso Senhor. Estamos aqui mais uma vez para celebrar um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar um culto a Ele. Ele é digno de receber este culto. A palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, Ele ali estaria. Nós temos aqui com certeza não mais do que 10 pessoas, mas nós estamos aqui em nome de Jesus, e o culto será feito, será realizado como se a nossa igreja estivesse cheia, repleta, porque nós não estamos aqui para ministrar para pessoas, nós estamos aqui para celebrar um culto ao Senhor dos Senhores, e Ele está aqui nesta noite para receber o nosso louvor. E nós convidamos você aí na sua casa, onde você estiver, abra o teu coração agora, vamos a Ele adorar, vamos a Ele glorificar, porque Ele é digno, e declarar: reina Senhor neste lugar, reina na minha vida, reina na cidade de Pederneiras, reina no estado de São Paulo, reina no Brasil, reina no mundo, reina no universo, Senhor. Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Então convido você, aonde você estiver neste momento, para nós estarmos celebrando este culto ao nosso Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Ele está nesse lugar. Ele vai curar você nessa noite. Ele tem grandes coisas para você, meu querido. Aonde você estiver na sua casa, feche os seus olhos, adora junto comigo, junto com a Rose. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para te adorar, Senhor, te exaltar, engrandecer o teu nome. A tua presença é real nesse lugar. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar mais um dia na tua presença e te louvar, poder te engrandecer, exaltar a tua presença nesse lugar. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Aleluia. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós entregamos, Pai, tudo em tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, tudo, as nossas aflições, as preocupações, a nossa saúde, nas tuas mãos. Toma de conta, Pai, da nossa nação. Sara a nossa terra, Senhor. Aleluia. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Eu só tenho a ti, Senhor. Eu só tenho a ti, Senhor, para me socorrer nesse momento. Eu só tenho a ti, Senhor, por esse Brasil. Aleluia. Por esse mundo. Só a ti. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade
Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Tenho o que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Cante comigo aí na tua casa, aí nas tuas mãos, fecha os teus olhos. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti.
Aleluia. Nós só temos a Ti, Senhor, nesse momento, Pai. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pastor. Aleluia. Nós só temos Jesus nesse momento. Verdadeiramente esse louvor, ele declara uma verdade na nossa vida. Quando parece que nós perdemos a confiança em todo mundo, nele nós podemos confiar, nele nós podemos esperar. Temos ele é fiel e sempre será fiel a nós. Não quero falar de coronavírus, eu quero falar da palavra de Deus. Fui chamado para pregar a palavra de Deus, para trazer uma fé de esperança para o mundo, uma palavra de fé para você sobreviver nesse tempo de crise, de luta. E eu quero que você, aonde você estiver, que você abra sua Bíblia no Salmo 146, Salmo 146, no verso 5, para que você possa estar acompanhando a nossa ministração nesta noite. E diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que palavra abençoada, que palavra propícia não somente para este momento, mas para todos os momentos de dificuldade na nossa vida, para todo instante que nós passarmos por lutas e tempestade. Amados, eu quero falar nesta noite com você, eu quero falar sobre o poder de quem confia no Senhor, o poder de quem confia no Senhor, que não confia em homens, mas que confia no Senhor. Olha, nós falamos que confiamos em Deus, mas ficamos desconfiados. Será que não é uma verdade na nossa vida? Quantas vezes nós falamos diante de situações e problemas que nós confiamos em Deus, quando na verdade nós ficamos desconfiados. Você pode me perguntar, mas o que é isso, pastor? Como é que pode isso? Pode, irmãos, porque é mais ou menos assim. Quando nós damos a chave do nosso carro para o nosso filho, quando nós mandamos ele fazer alguma coisa, não é? E mandamos executar uma tarefa, um trabalho, e falamos, vai em determinado lugar, e logo o que acontece? Mesmo antes dele chegar naquele lugar, mesmo antes dele realizar a tarefa, principalmente as mulheres, as mães, já está ligando logo, e aí, chegou tudo bem? Deu tudo certo? Você está bem? Como é que você está? Não aconteceu nenhum acidente? Não aconteceu nada com o carro? Irmãos, na verdade nós agimos assim, e nós vemos isso no nosso dia a dia, de pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Eu desenvolvi isso dentro de mim, que quando eu delego uma tarefa, quando eu peço para fazer alguma coisa, eu esqueço. Eu confio que aquela pessoa vai fazer aquela tarefa, vai realizar. E eu não fico cobrando, eu não fico perguntando como é que está. Então, muitas vezes as pessoas acham que eu não me preocupo, que eu estou desprezando, mas não, eu ajo assim porque eu confio na pessoa. Se eu delego alguma coisa para alguém, eu estou confiando, eu não tenho que ficar fiscalizando, eu não tenho que ficar perguntando, não é? E nós agimos dessa forma com Deus, aqueles que não confiam no Senhor, que diz que confia, mas confia desconfiando. Não é verdade, irmãos? Observa a tua vida, é assim. Você manda, você confia, filho, vai para a escola, filha, vai para a escola. Mas você, daqui a pouco você já está ligando, você chegou bem na escola? Ah, meu irmão,
não é? Se nós confiamos em Deus e na pessoa, nós temos que ter a certeza que vai chegar na escola, que vai executar aquele trabalho. Então nós agimos assim, dessa forma com Deus. Confiamos desconfiando de Deus. Nós confiamos desconfiando das pessoas. E até você confiar e desconfiar das pessoas, eu até acho normal, porque nós estamos vivendo um tempo em que não se pode confiar em homens verdadeiramente. Mas quando nós falamos em Deus, nós temos que confiar nele, porque ele não falha, sabe? Ele não falha. Temos que ser realmente, né? Confiar nele verdadeiramente. Não é parcialmente de alguma coisa, confiando um pouquinho, não. Nós temos que confiar totalmente no Senhor, não confiar em partes no nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus da glória, não é? É a mesma coisa que uma criança, é a mesma coisa quando uma criança de colo, um filho nosso, quando ele, né, nós vamos brincar com ele, e pula aqui, pula filho, não é? Nós abrimos os braços, e o que é que essa criança faz? Ela salta no braço dos pais. Por quê? Aquela criança, ela está confiando no pai, que ela não vai cair. E da mesma forma, meus amados, somos nós. O Senhor está falando constantemente para nós: pula nos meus braços, que eu te pego, eu te seguro. Mas nós não temos coragem de pular nos braços do Pai. Por quê? Porque, na verdade, nós confiamos parcialmente no nosso Pai, quando nós deveríamos confiar totalmente nele. Fazemos assim com Deus constantemente. Nós falamos que confiamos nele, mas ficamos questionando, ficamos ansiosos, enquanto nós não vemos os resultados que queremos que aconteça na nossa vida. E se não acontecer do jeitinho que nós queremos, nós já vamos falar: Deus não age mesmo, Deus não faz mesmo. Sabe, meus queridos, nós temos dificuldades em confiar em Deus. Por quê? Temos exemplo dos homens. Os homens têm falhado nas suas missões. E eu quero dizer, Deus não é homem terreno, Deus é celestial. Por quê? Deus, ele não falha. Deus não falha. Amados, temos que entender isso. Nele nós podemos verdadeiramente confiar. Ele não falha. Entenda isso. Vamos aprender a confiar no nosso Senhor. E nesse salmo que estamos meditando, o Salmo 46, no verso 3, ele diz assim, olha aí, a própria palavra de Deus diz: não confieis em príncipes, querendo dizer, não confieis em homens, não confiei nos filhos dos homens, porque neles não há salvação, neles não há uma palavra certa. Está querendo dizer que o homem, ele é falho, não confiei neles. Deus quer, não é? Deus quer, e se alegre, irmãos, quando nós confiamos nele. Nele nós podemos confiar, nele nós devemos confiar. E aqui no verso 5 ele diz: feliz é o homem que confia no Senhor, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, aquele que confia no Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. A minha esperança está no Senhor meu Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é nele que eu confio, aleluia, e podemos confiar, porque ele é fiel. Quem é esse Deus? Nós confiamos em alguém que nós conhecemos. Existem certas pessoas na nossa vida que são dignos da nossa confiança. Então nós confiamos nas pessoas ou em quem nós conhecemos. Agora, no Senhor, quando se trata do Senhor, quem é Ele? Quem é Ele, igreja? Quem é Ele, povo de Deus? Você sabe quem Ele é? Olha o verso de número 6 que diz assim: quem é Ele? Ele é o que fez os céus e a terra.
Ele é o que fez o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. A palavra de Deus está dizendo que Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Não é hoje, não é amanhã. Ele foi e sempre será fiel. Ele é aquele que faz, no verso 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Oh, querido, que palavra tremenda! Se você tem fome, olha aí, Ele dá o pão para você, Ele sustenta, Ele coloca o pão na tua mesa. Não perca a esperança, não perca a fé no momento de crise, no momento que está faltando tudo, que fecha isso, para de trabalhar. Creia, igreja, o pão não vai faltar na tua mesa, você não vai passar fome. Acredita na palavra de Deus, confia nele. O Senhor, Ele liberta os encarcerados. Você pode estar aí se sentindo preso na tua casa, nesta fase, não pode sair de casa, está encolhido aí no seu quintal, ou aqueles que têm as suas mansões, palacetes, eles estão ali, tem lugar para passear, tem o que fazer, mas talvez você mora numa casinha que tem um quarto e uma cozinha, e não tem nem quintal. Eu quero dizer que se você se sente preso neste lugar, o Senhor, Ele vai te libertar deste lugar. Creia nele, Ele vai tirar você desse lugar, querido. Oh, aleluia. Você que está encarcerado, talvez me ouvindo numa prisão, numa cela, numa cadeia, o Senhor está providenciando para você sair dessa prisão. Ei, presidiário, falo com você que vai me ouvir nesta noite. O Senhor está providenciando para que você saia desta cela nesta noite, e no final desta mensagem eu vou profetizar sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui, quem é Ele? O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Quem sabe você sente-se abatido, você está desanimado com tudo isso, você não vê solução. O Senhor, aquele a qual nós confiamos e pede para nos confiar, é aquele que levanta os abatidos, querido. Não se entregue, porque o Senhor está pronto para lhe ajudar, Ele está pronto para fazer algo tremendo na sua vida. O verso de número 9 diz, o Senhor guarda o peregrino, Ele ampara o órfão, Ele ampara a viúva. Talvez você perdeu seu pai, talvez você perdeu seu esposo. Aqui o Senhor está dizendo, é nele que nós temos que confiar. Ele ampara o órfão. Você pode ter perdido seu pai e sua mãe, mas você tem um Pai celestial, um Pai que se sustenta, um Pai que te guarda, um Pai que te ensina. Você tem um Pai que te guia, aleluia. Você perdeu teu marido, talvez você está dizendo aí, o que vai ser da minha vida? Ele não deixou aposentadoria, ele não me deixou nada, eu vou morrer de fome, vai acontecer isso. Deus é aquele que sustenta você, mulher, que está curtindo a sua viuvez, que está passando por este momento de tribulação. Certa vez lá nas terras de Israel, havia uma mulher, que o seu marido, ele era discípulo dos profetas, e ele havia falecido, e aquela mulher ficou cheia de dívida, e naquele tempo levava-se aprisionados os filhos como escravos, para pagar dívida, e de repente chegou o homem de Deus lá, chegou lá, mulher, dá o que você tem aí, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele falou, arruma vasilhas, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida, arruma vasilhas vazias. E aquele homem de Deus, ele orou, e ele pediu, e o Senhor foi enchendo aquelas vasilhas vazias daquela viúva, e até quanto tinha vasilhas vazias, encheu de azeite. E aí o homem de Deus falou para aquela mulher, ele falou, mulher, agora você vende este azeite, você paga todas as suas dívidas, e você e seus filhos viva para o resto da vida com o dinheiro que você vai fazer
da venda deste azeite, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Isso é confiar no Senhor. Aquela mulher tinha só um pouquinho de azeite. O profeta falou: me dá um pouquinho que você tem. E ela não se titubeou. Ela falou: você está pedindo, eu creio na sua palavra, eu creio que você é um homem de Deus, não é? E ela fez o que o profeta mandou, e Deus transformou, Deus mudou a vida daquela mulher. Deus pode mudar a tua vida também. Não fique aí preocupado, descansa, confia no Senhor, que Ele vai fazer, na verdade, uma grande obra na sua vida. O conhecimento desse Deus nos leva a confiar nele. Quando nós conhecemos, nós confiamos. Nós só confiamos naquele que nós conhecemos. Nele, no Senhor, nele nós enxergamos a vida no lugar da morte. Nós não enxergamos um defunto dentro do caixão, mas nós enxergamos a vida ali, porque Jesus disse: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e há de ressuscitar no último dia. Quem pode? Nem com a morte. Nele nós enxergamos a cura para uma doença. Nele nós enxergamos a solução para um problema que nós estamos vivendo. E é esta minha fé. É por isso que eu tenho certeza que este momento vai passar. Porque nele eu enxergo a solução para a crise que não o Brasil, não Pederneiras, mas eu enxergo nele a solução para a crise que o mundo está vivendo neste momento. Igreja, tudo vai passar, só não vai passar é a palavra de Deus. A palavra permanece para sempre. Aleluia. Bendito é o nome desse Senhor, desse Deus. Aleluia. Deus é digno da nossa confiança. Nele nós podemos confiar, porque Ele nunca falhou e Ele nunca falhará. Aleluia. Quais devem ser as atitudes de quem confia no Deus de Jacó? Nós podemos demonstrar através da nossa vida e algumas atitudes, e aí você vai perceber quem é que verdadeiramente confia no Senhor ou apenas abre sua boca para falar que confia em Deus, não é? Quem confia, entenda uma coisa, quem confia em Deus, ele age, ele não fica parado, ele não fica perguntando, ele não fica questionando. Sabe por quê? Porque Deus reage pelas nossas atitudes. Quando nós temos atitude, Ele reage em cima das nossas atitudes. Se eu confio, eu preciso dar um passo de confiança no nosso Deus. E é neste passo que está a nossa fé. Quando nós damos um passo de confiança, nós estamos declarando. Quando nós damos um passo, nós estamos falando: eu confio no Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir o mar vermelho, eu creio que o Senhor vai solucionar os meus problemas. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, todos os milagres registrados na Bíblia, eles foram realizados por Deus, claro, com certeza. Foi Jesus que realizou os milagres. Mas não há na Bíblia, na palavra de Deus, não existe nenhum milagre realizado por Jesus antes, sem o homem dar o primeiro passo. Porque quando nós damos o primeiro passo, nós estamos declarando: eu confio no Senhor. Deus age em cima das nossas atitudes. E verdadeiramente, se eu confio, eu vou dar o meu passo pela fé. Eu dou o primeiro passo pela fé. Quando nós olhamos em Lucas, no capítulo de número 17, está na palavra de Deus, quando nós olhamos o que registra o Lucas, a partir do verso 11, está dizendo assim para nós: de caminho para Jerusalém,
passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-se de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes o que aconteceu. E indo eles, enquanto eles iam ao sacerdote no caminho, eles foram purificados. Aleluia. Irmãos, há algo que talvez você não conhece nesse texto. Há algo que você não conhece e não sabe. Por isso que talvez você não tenha uma fé grande. Você não tem fé. Naquela época, leprosos, eles não podiam, eles eram separados. E muito menos eles poderiam ir até ao sacerdote, segundo a lei judaica. A lei proibia eles de conviver, não é? Eles andavam numa aldeia, eles viviam separados. Então Jesus, quando encontra eles, não é? Fala: olha, vai até o sacerdote e diga quão grandes coisas vão lhe acontecer. Aqueles leprosos, 10 leprosos, eles poderiam ter questionado Jesus, meu amado. Eles poderiam ter falado: Jesus, isto é contra a lei. Jesus, nós não podemos ir. Jesus, nós somos leprosos. Sabe o que aconteceu? Eles não questionaram o mestre. Eles obedeceram. Eles atenderam a ordem do Senhor Jesus. E eles deram o primeiro passo e foram em direção aos sacerdotes. E a palavra de Deus diz que quando eles iam, enquanto eles iam, eles foram purificados. O grande problema, amados, é que nós queremos algo de Deus, nós ficamos questionando as coisas, mas não é assim não vai dar certo, assim não pode. Olha, se Deus falou, faça do jeito que Deus falou, não queira dar um jeitinho, não queira fazer do teu jeito, obedeça, princípio, obediência, dê o primeiro passo e não fica questionando aquilo que o Senhor tem determinado para você, meu amado. E Deus, Ele vai agir. Quem confia, não questiona. Obedece, dá o primeiro passo. Entenda isso, que são princípios e atitudes de pessoas que confiam no Senhor, que sabem que o que Ele está dizendo é realidade. Olhando na palavra de Deus, as águas do Rio Jordão, elas pararam de correr quando os levitas, quando eles mergulharam nas águas. Eles não esperaram as águas separarem, mas eles mergulharam nas águas. Eles tomaram uma atitude aonde o Rio Jordão parou de correr. O Mar Vermelho, como é que abriu o Mar Vermelho? Talvez você não tinha esse conhecimento, mas o Senhor nesta noite vai lhe dar este conhecimento. A nossa Bíblia diz que quando Moisés tocou com a vara no Mar Vermelho, as águas se dividiram. Veio um forte vento e as águas se dividiram, mas a nossa Bíblia, ela não conta o pano de fundo, o que fala a Torá, o que fala o Pentateuco daquele povo. A Torá, o que diz a Torá no seu original? A Torá diz que quando Moisés feriu as águas, presta atenção, quando Moisés feriu as águas com o seu cajado, não é? E eu imagino que foi Caleb, ou foi Josué que tomou essa atitude, não pode ser qualquer outro homem, mas quando Moisés feriu as águas, saiu do meio da multidão, e começou a caminhar em direção ao mar, e entrou nas águas, e ele foi caminhando, e ele foi se aprofundando ao meio do mar, e diz a palavra de Deus que a hora que ele chegou no meio do mar, quando as águas bateram na sua garganta, quando as águas bateram no seu queixo, diz que veio um forte vento, e o mar se dividiu, e Israel, eles podem atravessar aquele mar a pé.
temos que dar o primeiro passo. Alguém tem que dar o primeiro passo. Quando damos o primeiro passo, o Senhor vai agir. Você acha que Deus ia permitir aquele homem morrer afogado? Tamanha fé daquele homem. Eu imagino que só pode ter sido Caleb ou Josué, não é? Porque os outros 10 espias eram medrosos. Tanto é que depois eles morreram de medo quando foi para visitar a terra prometida. Então, irmãos, se eu quero um milagre, eu preciso caminhar em direção à dificuldade. Eu preciso caminhar em direção ao problema. Eu não posso fugir do problema. É como nós já ministramos aqui: encarar ou fugir, enfrentar ou fugir, lutar ou desistir, abandonar ou guerrear. Sabe, meus amados, é preciso caminhar em direção à dificuldade, até que a água molhe o nosso queixo. Até onde eu vou, pastor? Eu vou caminhar até onde a água vai molhar no meu queixo, porque a partir deste momento, quando a água molhar o meu queixo, o Senhor vai começar a agir ao meu favor. Parece que vou afogar, mas nas águas, mas Deus, Ele vai entrar com a providência, e o mar vai abrir, e eu vou passar por meio do mar. Você pode acreditar nisso? Será que você tem fé para crer nisso, meu amado? Não estamos brincando de ser crentes. É tempo que nós precisamos ser crentes de verdade. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, os filhos dele, a sua igreja ia viver, ia permanecer, ia prevalecer se tivesse fé. Se não tiver fé nesses dias, serão consumidos pelo mal, serão consumidos pela tempestade. A palavra de Deus diz para nós: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. É nós que temos que ir de encontro a Deus. Somos nós que temos que ir de encontro ao milagre que nós precisamos. Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós. Nós ficamos esperando Deus aparecer na nossa vida. Somos nós que temos que procurar Deus. Somos nós que temos de ir ao encontro de Deus. Jesus foi muito claro no Evangelho, não é? Ele falou, né? Vinde a mim, não sou eu que vou a vós. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Não foi ele. As pessoas, eles tiveram que ir, não é? Ele convidou: vinde a mim. Ele sempre convidou, e Ele convida até hoje: vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Eu sou convosco, mas nós temos que dar um passo. Se eu confio, compete-me fazer a parte que me cabe. Entenda isso: se eu confio, compete-me fazer a parte que me cabe. No evento de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, Jesus disse: tirai a pedra, porque eu vou ressuscitar o Lázaro, mas faça a parte de vocês, dá o primeiro passo, tira a pedra. Tirar a pedra com vocês. Será que vocês têm fé para tirar a pedra? Porque eu estou dizendo que eu vou ressuscitar Lázaro. Aquelas pessoas tinham um motivo. Eles poderiam dizer: Senhor, já cheira mal, faz 4 dias que Lázaro morreu. Faz 4 dias que ele está no túmulo. Não tem jeito. Se eles ficassem questionando: não vamos tirar a pedra, porque Lázaro já está podre. Mas eles obedeceram. Eles tiraram a pedra. E Jesus fez aquilo que cabia a ele. Ressuscitar Lázaro é com Jesus. Tirar a pedra cabe a nós. Quem confia não para, não se prostra diante da dificuldade. Quem confia não se prostra, não desanima, não volta. Vou falar uma redundância: não volta atrás. Mas você me entenda, não é? Quem confia não volta para trás. Quem confia, segue, porque se tiver um monte, a palavra de Deus diz que nós ordenamos a este monte, e ele se lançará ao mal.
não desista, enfrenta a situação. Quem confia age. Não sei se você vai me entender nesta noite. Eu quero dizer que quem confia age, mas também tem que saber esperar. Age, mas espera. Eu quero dizer, isto não é contradição não, meu amado. Faça a sua parte, mas espere Deus fazer a parte dele, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Para Ele, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Talvez você está esperando tanto tempo, mas eu quero dizer para você, meu amado, ainda não chegou o tempo de Deus na tua vida. Ele está trabalhando na tua vida. Ele vai fazer, na verdade, um milagre maior do que aquele que você espera. As irmãs de Lázaro mandaram o recado para Jesus: Senhor, vem, manda chamar Jesus, porque Lázaro, o teu amigo, está enfermo. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele demorou alguns dias mais lá. E aquelas irmãs questionando: olha, Jesus não dizia que amava, por que ele não veio? Eu respondo para você: porque ele não foi quando Lázaro estava doente, porque ele queria fazer um milagre maior na vida de Lázaro. Ele não queria apenas curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro. Você quer uma cura ou quer uma ressurreição? Será que você que está ansioso, eu quero dizer para você nessa noite que tem esperado, Deus, Ele quer fazer algo maior do que você está pedindo na tua vida. Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Então fica calminho aí, espera no Senhor, confia nele, faz a tua parte. Aquilo que cabe a você é de imediato. O primeiro passo tem que ser rápido. E espera no Senhor, espera Deus fazer a parte dele. Talvez você vai se surpreender, porque você espera uma resposta de Deus em 30 dias. E amanhã vai acontecer isto. E aí você vai falar: mas não era 30 dias? Não, irmãos, não é, porque o tempo teu não é dele. Ele pode fazer amanhã para você. Você precisa daqui a 30 dias, mas o tempo dele é amanhã. Entenda isso, acredite, confia nele. Nós temos que confiar nele. E só confia aquele que conhece. Faça a sua parte. Primeiro eu, depois ele. Primeiro eu faço, depois é ele que faz. Não é ele que faz, depois eu. Primeiro eu faço a minha parte. Dai e dar-se-vos-á. Fazei prova de mim. Entrega o seu dízimo, entrega a tua oferta. Eu vou te abençoar. Não é esperar a bênção para depois dar. A ordem, a lei de Deus. Dai e dar-se-vos-á. Faça e farão a você. Nós esperamos que as pessoas façam para nós, para depois fazermos para as pessoas. Tome a iniciativa, dê você o primeiro passo. Não fique esperando. A palavra de Deus diz: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vocês a eles. Você quer receber amor? Ame em primeiro lugar. Você quer receber perdão? Perdoe em primeiro lugar. Somos perdoados quando nós perdoamos. Perdoa-nos, Senhor, da mesma forma que nós perdoamos aquele que nos ofende. Se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, não receberemos o perdão de Deus. Primeiro eu, depois Deus. Aprenda isso. Em tudo na nossa vida, primeiro eu, depois Deus. Eu faço a minha parte, depois Deus vai fazer a dele. Tem pessoas aí que não saem do lugar, porque estão esperando que Deus faça, quando Ele não faz aquilo que cabe a Ele. Ô igreja, vamos viver a palavra de Deus, vamos parar de ser enganados, não vivamos enganados. Temos que confiar, dar um passo de confiança. A confiança nos leva a esperar no Senhor. Nos leva a esperar nele, porque Ele não age de acordo, muitas vezes, com aquilo que nós estabelecemos. Porque há um tempo estabelecido para cada propósito nessa terra. A palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há um tempo para todas as coisas.
Só que às vezes nós podemos retardar esse tempo. E quando, pastor, que nós retardamos esse tempo? Nós retardamos esse tempo quando nós não fazemos a nossa parte. Quando nós não damos o primeiro passo, nós estamos impedindo Deus de agir na nossa vida. Entenda isso, igreja. O tempo de Deus não é o nosso. Quem confia, crê. Quem confia, espera. Quem confia, age. Quem confia, dá o primeiro passo. E eu quero finalizar a mensagem desta noite. Eu quero trazer até você a história do apóstolo Pedro. Não sei porque Deus tem falado tanto para mim falar de Pedro nesse tempo, não sei porquê. Quase todas as mensagens eu tenho usado a figura de Pedro. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus deixa escrito que Herodes prendeu Pedro e Herodes ia matar o Pedro. Estava certo que Herodes ia matar o Pedro na Páscoa, um presente para aquele povo, não é? A morte de Pedro na Páscoa. E esse Herodes aqui, Herodes era uma linhagem do governo daquele lugar. Esse Herodes, ele matou a sua mãe, ele mandou matar os seus filhos. Com certeza Pedro não ia escapar da espada de Herodes. Alguém que mata pai, alguém que mata a mãe, alguém que mata os filhos. Você acredita que ele ia poupar Pedro? Não, ele ia matar o Pedro mesmo, não é? E quando olhamos a linhagem desses Herodes, o seu avô, ele já havia mandado matar os meninos quando Jesus nasceu. Ele queria matar Jesus, então ele deu uma ordem, ele deu um decreto para que matassem todos os meninos. Era avô do Herodes aqui, no caso de Pedro agora. E o outro Herodes, o pai desse Herodes aqui, ele havia mandado matar João Batista. Ele mandou degolar, ele mandou cortar a cabeça de João Batista e colocar num prato. Era uma família terrível, era um reinado terrível, que matava, não pensava para matar, não poupava a mãe, não poupava ninguém, e Pedro ia morrer. E diante desse cenário, irmãos, quando nós olhamos na palavra de Deus, eu quero que você entenda aqui, porque aqui eu vou finalizar a minha mensagem nesta noite. No livro de Atos, no capítulo 12, no verso 6, diante desse cenário, o que está dizendo aqui? Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados. Pedro dormia entre os soldados na noite que antecedia o dia da sua morte. Eu quero dizer para você, eu quero perguntar para você, por que Pedro dormia? Será que Pedro já tinha entregado a sua vida? Será que Pedro já tinha desistido? Será que Pedro estava dizendo, já que eu vou morrer mesmo, eu vou dormir, eu vou deitar aqui e vou esperar a morte? Amados, Pedro, na verdade, o que eu entendo, Pedro, ele dormia porque ele tinha promessas de Deus a ser cumpridas na sua vida. Pedro, ele tinha promessas, e eu quero dizer para você, se você tem promessas, você não vai morrer deste mal. O Senhor Jesus tinha prometido a ele, eu vou lhe dar a chave dos reinos para você, Pedro. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro, você vai pastorear as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você vai ser um pastor, Pedro. Então Pedro, ele tinha uma promessa, ele tinha a palavra de Deus ao seu favor. Ei, igreja, se você tem a palavra ao teu favor, confia nele. Jesus de Nazaré, ele havia ensinado o apóstolo Pedro. Pedro havia aprendido uma lição, meu amado, e aprenda essa lição nesta noite. Pedro, ele dormia. Sabe por que Pedro dormia? Verdadeiramente ele não tinha entregado a sua vida. Ele dormia porque ele confiava. Ele tinha uma promessa e ele estava confiante que a promessa de Deus ia se cumprir na vida dele. Agora há um detalhe, esse mesmo Pedro que dormia no cárcere, entre dois soldados, ele já havia passado por um momento desse e ele aprendeu a lição. O que acontece, minha amada? Fala para os seus ouvintes,
eles não aprenderam a lição até hoje. E hoje vão aprender uma lição. Pedro, ele estava dormindo, sabe por quê? Porque certa vez, o mesmo Pedro, estava no mar da Galileia, junto com Jesus, com os discípulos, e de repente veio uma tempestade, de repente veio um vento, e Jesus estava naquele barco. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo dentro do barco. Então ele disse assim: eu aprendi a lição. Se Jesus estava dormindo dentro do barco, no meio da tempestade, eu também vou dormir no meio do soldado. Não temerei a morte, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Ele falou que eu ia ser pastor, ele falou que eu ia cuidar das ovelhas dele. Aleluia, aleluia, igreja. Pedro confiava, porque ele já havia passado por uma situação como aquela, e o mestre dele estava dormindo no meio da tempestade. Olha, o nosso mestre já fez tantas coisas por nós, o nosso mestre passou por tantos desafios, e se o mestre passou, eu também posso passar, porque ele diz: as coisas que eu fiz, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Eu creio nesta palavra, eu creio na palavra de Deus. É por isso que eu não temo, minha irmã e meu irmão. É por isso que eu não estou desafiando ninguém. Eu tenho uma palavra, eu sou igreja, eu sou a palavra de Deus, palavra de fé, palavra de esperança. Eu tenho que levar confiança ao povo. Igreja, a igreja não pode ser medrosa, a igreja não pode estar assustada diante. O povo lá fora espera neste momento de crise, no meio dessa tempestade, o povo lá fora está esperando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ordem. No meio de tudo que nós estamos vivendo, nós temos autoridade, a chave está em nossas mãos, Ele nos deu a autoridade. Então, meu amado, se você tem promessas, você não vai morrer do mal que tem assolado a terra. Creia no Senhor, você não vai morrer. Estou declarando como profeta de Deus: faça a tua parte, cuide-se, mas você não vai ser ceifado por este vírus, por esta onda desse mal. Creia na palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará na sua vida. Deus, na verdade, igreja, Deus está esperando de você um gesto de confiança nele, um gesto de fé, um gesto de esperança, uma atitude tua. Ele está esperando que você dê o primeiro passo. A igreja tem que dar o primeiro passo. A igreja precisa confiar, e Ele vai nos livrar deste momento. Ele vai nos livrar da cova. Não temerei, maior é aquele que habita em mim. E para concluir, a palavra de Deus diz que Pedro estava guardado no cárcere. Irmãos, entenda isso. Igreja, entenda isso. Verso 5, Pedro estava guardado no cárcere. Pedro estava preso, mas havia oração incessante da parte da igreja. Onde está a igreja nesse momento de crise? Aonde está a igreja neste momento em que as pessoas estão presas dentro da tua casa? Igreja, acorda, igreja. Desperta, igreja. Pedro estava preso, mas a igreja orava por Pedro. A igreja intercedia por Pedro. Pedro foi liberto, porque havia intercessão. Eu quero dizer, a palavra de Deus tenho pregado, eu tenho anunciado: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele clamar, se ele jejuar, se ele orar, eu sararei esta terra. É a palavra de Deus, igreja.
É Deus falando. Por isso não temerei. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentado, com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, você está preso? Eis, porém, que veio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E naquele mesmo momento, as cadeias caíram. O Senhor está enviando um anjo ao teu favor. O Senhor está enviando um anjo. Olha, eu falei no começo da mensagem. Você que está numa cela, você que está numa prisão. Ei, eu não sei o crime que você cometeu, mas se você crê, ei presidiário, Deus está falando com você nessa noite. O Senhor está mandando um anjo aí na cela que você está. E as suas prisões, as algemas, vai se cair nesta noite no nome de Jesus. Quem sabe você nessa noite, meu irmão, que me ouve, que me vê, eu quero dizer para você, se você sente-se amarrado ou algemado, o Senhor está enviando um anjo na sua direção, e as algemas que lhe prendem em alguma coisa, nesta noite vão se cair. Será que você tem fé para crer nisso? Será que você crê nessa palavra? Eu sou profeta de Deus por essa terra, eu sou profeta de Deus nessa nação. Acredite no que Deus está me falando. Eu estou sendo menino de recado do Senhor nesta noite para você. Deus tem um livramento para você nesta noite. Deus tem uma bênção para você nesta noite. Deus quer libertar você nesta noite. E a ordem do Senhor para você: cinge-te, calça as sandálias. E assim fez Pedro. Põe a capa, Pedro, e segue-me, Pedro, segue eu. Siga Jesus, segue ele, segue o anjo, porque o anjo tem um lugar seguro para você, porque o anjo tem um lugar de proteção para você, porque o anjo te leva no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente você vai descansar. Creia, querido, na palavra de Deus. Aonde você está na sua casa, receba essa palavra de fé. Receba essa palavra de esperança num tempo que nós estamos vivendo. No nome do Senhor Jesus Cristo, receba. Receba, vai recebendo aí na tua casa. Vai recebendo, toma posse da palavra de Deus nesta noite. Deus está enviando um anjo à tua direção. As algemas vão cair. Você não vai morrer. Creia nele, confia nele de todo o teu coração. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, aleluia! Acredita, igreja, onde você estiver. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Do início. Se o sol se pôr e A noite chegou na tua vida. chegar, Estamos vivendo em trevas. quem me guia.
É Ele que nos guia por essa treva. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Se a tempestade Estamos em meio a uma tempestade. me alcançar, Tu és meu abrigo. Nele nós nos escondemos. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Oh, tu és para mim, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção e o meu louvor. Com a tua voz aí onde você está nesse momento na tua casa e cante comigo assim. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia, de verdade. Quero dizer para você, meu amado, eu quero dizer para você nesta noite, se Faraó está atrás de você, se diante de você está o mar, Faraó, os cavaleiros estão atrás para te prender, para te matar. Eu quero dizer para você nesta noite, pise as águas, vai caminhando, que as águas estejam ainda nas suas canelas, vai se aprofundando. O mar ainda não se abriu, vai se aprofundando, as águas estão nos seus joelhos, as águas estão chegando em você, as águas estão chegando no seu peito. Vai caminhando, o mar não se abriu ainda, vai caminhando, as águas chegaram no seu queixo, vai caminhando, as águas chegaram na boca, o Espírito Santo vai soprar sobre ti, o mar vai se abrir, as águas vão se dividir e você vai passar o mar, a terra seca. Eu creio, você que está na tua casa, vai de encontro ao teu milagre, dá o primeiro passo e o Senhor vai agir na tua vida, o Senhor vai abrir o mar e você vai passar.
E os cavalos de Faraó, os cavaleiros de Faraó serão afogados pelas águas quando se fecharem novamente. Deus abençoe a tua vida, Deus vos guarde. Não é esse vírus invisível que vai acabar com você, não é ele. Se você tiver fé, eu declaro nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, creia, tome posse nesta noite. O Senhor te guarda, o Senhor te proteja, você está protegido. Tome as atitudes que você tem que tomar, mas o Senhor é aquele que te guarda. Deus abençoe você e guarde a tua vida.